seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Irmãos, o tema do nosso grupo de oração de hoje é: não olhe para trás. E de cara nós já podemos começar a refletir e pensar que nós somos as pessoas da dúvida. Nós somos as pessoas que têm receio, pessoas que hesitam. Isso é normal. A gente precisa questionar, a gente precisa se perguntar. Mas no mundo espiritual, na nossa relação com Deus, nós precisamos aprender a ter uma confiança cega. E aí a gente olha para o mundo de hoje que nos cerca, tem tantas pessoas que têm confiança cega em pessoas, e aí se frustram, né? Se decepcionam. Então por que não ter uma confiança cega em Senhor? Como a Meire disse aqui na oração dela, o Senhor está segurando a sua mão, está te guiando. O Senhor está te mostrando o caminho. E o Senhor quer dizer para nós nessa noite: meus filhos, não olhem para trás. Não queiram voltar para aquela vida velha. Não queiram voltar para aquele lugar de onde eu tirei vocês um dia. A Meire, agradeci, por isso que eu te disse aqui, Meire, no ouvido, que você fez a introdução sem saber, porque você Louvado agradeceu seja ao nosso Senhor Senhor Jesus Cristo. pelo fato dele ter te tirado um dia de um lugar que Salve Maria Imaculada. Porque, irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa: nós não somos perfeitos, mas também nós estamos muito longe de ser aquilo que nós éramos. Graças a Deus, né, Joel? Graças a Deus que eu não sou o mesmo Vinícius de 25 anos atrás. Porque de 1999 para frente, a minha vida começou a mudar. A Meire louvava aqui também pelo fato de ter encontrado-se com Jesus. Já contei para vocês aqui um pouco da minha história de conversão. Eu tenho muita coisa para melhorar ainda, eu tenho muita coisa para evoluir ainda, mas graças a Deus eu já não sou mais o mesmo. E ai de mim, se eu hesitar, se eu pensar um pouquinho, se eu vacilar e olhar para trás. Ai de mim. Porque aí eu vou recomeçar com as posturas e com as atitudes que eu tinha que desagradavam a Deus. Então o recado dessa noite, meu irmão, minha irmã, é esse: não olhem para trás, porque o inimigo de Deus, ele não aceita te perder. Da mesma forma que Deus quer você no céu, o demônio te quer no inferno. E nós somos de Deus, nós somos cidadãos do céu. São Paulo vai falar isso numa das suas cartas. Nós somos cidadãos do céu. Nós fomos feitos, Taquinho, para o céu. Mas para chegar no céu nós precisamos fazer o quê? Aquilo que agrada a Deus. E aí, quando eu rezava para esse momento, o Senhor me lembrava de uma conversa que eu tive uma vez com um jovem numa determinada cidade. Esse jovem, ele era um viciado em cocaína, e naquele momento que ele solicitou aquela conversa comigo, havia 4 meses que ele não usava mais cocaína. Estava direitinho ali, seguindo a vida dele, trabalhando, já estava indo no grupo de oração. E aí um dia ele me chamou para conversar numa capela do Santíssimo. Eu me lembro que era um domingo, Joel. Eu deixei a família para atender esse rapaz.
E aí esse rapaz chegou para mim e falou assim: irmão, eu caí. E aí eu escutei a história dele todinha. Depois que ele terminou de me contar a história, eu disse para ele: irmão, a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar na sua casa, você vai se desfazer, você vai apagar tudo que te leva para a vida velha, você vai romper com tudo aquilo que te conduz para a vida velha. Você sabe por que ele caiu na cocaína novamente? Porque ele tinha um contato de uma pessoa que ligou para ele e falou que a mercadoria tinha chegado. Eu falei: irmão, chega na sua casa e deleta, exclui. Porque se você chegar e esse contato subir, apitar, abrir a sua tela, você vai olhar para trás e você vai voltar. Você vai cair e vai voltar para a vida velha. Gente, nós precisamos entender de uma vez por todas, por favor, meus queridos, não se dialoga com o demônio. Com o pecado a gente não conversa, a gente vira as costas e vai embora. Não dialoga com o demônio. O Papa Francisco dizia: se você disser para o demônio: oi, boa noite, quando você vai, tudo bem, acabou a sua vida. Acabou. Então, pelo amor de Deus, não olhemos para trás, para frente. É como a Meire louvou aqui: obrigado, Senhor, porque eu não sou mais o mesmo. E eu quero continuar, Senhor, melhorando. E eu quero continuar cada dia mais santo. A Meire falou aqui da confissão: é uma graça mesmo, e não é mérito nosso. Quando a gente se confessa toda uma vez por mês, 2 vezes por mês, não, é mérito de Deus, que é misericordioso e que planta no seu coração, Joel, que você quer ser mais santo. E aí você vai lá no padre, eu peguei. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Glória a Deus. Então pega a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, gente, tem que acertar, hein? Tem que achar aí facinho. Palavra do Senhor lá em Gênesis 19. Gênesis 19, versículo 15. Gênesis 19, versículo 15. Gênesis 19, versículo 15. Se você não trouxe a Bíblia, preste atenção. Ao amanhecer, os anjos instavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: ah, não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permita que o faça, ela é pequena e terei a vida salva. O anjo do Senhor então disse: concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes.
Mas apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. Palavra do Senhor. Irmãos, deixa eu explicar para vocês o que estava acontecendo aqui. Sodoma e Gomorra eram duas cidades. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? Sodoma e Gomorra eram duas cidades numerosas, onde havia muito pecado. Mas era muito pecado mesmo. Olha, quando vocês lerem na Bíblia uma expressão assim, um pecado que clama ao céu, isso quer dizer que é um pecado muito grave. Um pecado grave que desperta a ira de Deus. Não estranhem, viu gente? Deus se irrita sim. Lembra quando Jesus chega no templo lá, com um chicote derruba aquelas barracas, aquelas mercadorias? Jesus também sentiu raiva. Na Bíblia, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ler, você vai perceber que Deus se irrita. Mas tudo que vem de Deus é santo. Então, vocês podem ter certeza de uma coisa: se tem uma coisa que Deus não é injusto. Então, aquela cidade tinha muito pecado grave, né? Quando a gente lê Sodoma e Gomorra, a gente pensa logo em pecados contra a castidade, pecados que atentam contra a pureza, a sexualidade. Mas não eram só esses pecados, era violência, falta de acolhida, falta de caridade com o próximo, muita violência, gente. E hoje, claro, né, se a gente for olhar para a nossa realidade, o que nós estamos vendo aí? Principalmente no Rio de Janeiro, né? O que nós estamos vendo na nossa política? Os velhinhos sendo roubados na sua aposentadoria. Vocês acham que isso não clama o céu, não, gente? Sim ou não? Isso clama o céu. Ser roubar de quem tem já está errado. Ser roubar de quem não tem. É só olhar. Tem pecados em todos os segmentos da sociedade. Pecados graves. Há pouco tempo nós passamos aí pelo carnaval. E todo ano você sabe o que acontece no carnaval. Vocês acham, sinceramente, gente, vamos tirar o véu da inocência. Vocês acham que o que acontece no carnaval é agradável aos olhos de Deus? Nunca! Aquelas bebedeiras, aquelas orgias a céu aberto, isso clama ao céu, gente. E aí por isso que nós estamos refletindo aqui nessa noite. Imagina, pessoas que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pessoas que Deus tirou desse meio, porque São Pedro nos alertou: salvai-vos dessa gente corrompida. Não é preconceito não, gente. Não quer dizer que hoje você é de Deus, você vai tratar ninguém mal não, tá aqui. Não é isso não. Mas São Pedro disse: salvai-vos, ou seja, se afastem dessa gente corrompida. A palavra de Deus também vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Meu pai me dizia, acho que de vocês também: me diga com quem andas, eu te direi quem és. Então, imagina uma pessoa que Deus resgatou da lama do pecado, hoje uma pessoa que está caminhando, lutando para ser santa. Imagina se essa pessoa pensa por algum instante em olhar para trás. E eu vou falar para vocês uma coisa: nós que somos miseráveis, que somos pecadores, nós que temos em nós o que a Bíblia chama de concupiscência. O que é concupiscência? Nós temos uma tendência natural ao pecado. Viu, gente? Todos nós temos. Nós herdamos isso do pecado original, de Adão e Eva. Então,
tendência ao mal, eu não posso dialogar com o mal. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Imagina aquele cara que está lutando para não beber mais. Ele vai ficar passando na porta de boteco? Vai ficar atendendo aquele WhatsApp daquele cara que bebe pra caramba? Não pode! Porque se dialogar com o pecado, cai. Volta para a vida velha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então nós não podemos olhar para trás. Você sabe por que Deus se irrita, gente? Porque se você pegar a Bíblia, hoje a palavra foi Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus sempre fez questão de nós. Deus sempre se manifestou. Gente, vocês concordam que Deus podia ter nos criado aqui e ficado caladinho no céu? A gente nem ia desconfiar que Deus existisse. Vocês podem ter certeza, porque a nossa mente é limitada, a nossa inteligência é limitada. Deus precisou se manifestar a você, Joel. Você louvou aqui nele, por ter conhecido a Jesus, porque ele se manifestou. O que Jesus fala? Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Concorda, sim ou não? E aí, por que Deus se irrita? Porque Deus mostra amor o tempo todo. Deus deixa muito claro para nós o que agrada a Ele, o que desagrada, e a gente continua desagradando. Por isso que Deus irrita. Vocês lembram do povo de Deus que foi escravo no Egito? Deixa eu contar uma coisa para vocês, se vocês não sabem. O povo foi escravo no Egito por 400 anos. Aí Moisés chega, liberta o povo caminha 40 anos até chegar à terra prometida. Sim ou não? E aí naquele caminho, gente, presta atenção, o povo sofreu 400 anos da escravidão. E aí quando Deus chega e liberta, alguns ainda reclamavam. Deus está mandando maná no céu aqui, esse bolo de mel, e dizem que tinha gosto de bolo de mel, né? Mas lá, quando a gente era escravo do faraó, lá tinha cebola com carne. Gente, isso é ingratidão ou não é? Por isso que Deus se irrita, por isso que Moisés tinha que subir lá no monte. Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor, o Senhor tirou o seu povo com a mão forte do Egito. Não, Senhor, não castiga o povo, não, tem misericórdia. E Deus irritado, e Deus querendo castigar, e Moisés intercedia, Deus voltava atrás, porque Deus é amor. Mas tem limite. Tanto que tem limite, o que essa palavra de hoje que nós acabamos de ler falou para nós? Deus só esperou que o servo dele chegasse na outra cidade e destruiu. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra porque o povo não se converteu. Sim ou não? Sim. Diferente do povo de Nínive. Quando Jonas, vocês lembram de Jonas? Que Deus mandou ele para cá e foi para lá, depois ele se arrependeu e obedeceu a Deus. Foi lá, pregou, até o rei falou assim: todo mundo vai fazer jejum, todo mundo vai fazer penitência. Quem sabe Deus tem a misericórdia de nós. Olha que bonito, quem sabe? E era o rei. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por isso que Deus se irrita. Porque Deus só sabe amar e a gente só sabe pisar na bola. E aí Deus se irrita muito mais. Porque Deus te tira por misericórdia. Deus te tira da lama do pecado. Você começa a caminhar. E você começa a querer voltar para trás. Era tão bom aquela vida, com aquela minha namorada. Hoje eu estou aqui, casado, não tenho tempo para nada. Volta para você ver. Vai para o adultério para você ver o que vai acontecer. Era tão bom tomar uma cervejinha, né? Eu enchi a cara, nem vi o tempo passar. Volta. Não volta não, tá, gente? Por favor. Eu não desejo isso para ninguém. Não voltem. Não voltemos para a vida velha.
Olha, nós não somos ignorantes, gente, nós conhecemos a palavra. E aqui não se trata de quem tem mais estudo, quem tem menos estudo, pelo amor de Deus, todo mundo que está aqui ouvindo sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Ou seja, nós não temos o benefício da ignorância. Deus vai cobrar de nós, porque nós já sabemos qual é a vontade dele, qual que não é. E não se iludam. O demônio, gente, quando a gente muda de vida, presta atenção, eu falei isso aqui na introdução, quando a gente muda de vida, nós vamos ser tentados até o último dia, gente, até o último suspiro, e a gente pode perder a nossa salvação. Por isso que a gente tem que ficar firme, agarrar com Deus, se confessar, vir à Santa Missa dos domingos, rezar o terço, pegar firme na mão de Deus, para a gente não voltar para a vida velha. Porque o demônio é um invejoso, além de ser um derrotado, ele é um invejoso. Tudo que Deus faz, ele quer fazer igual a Deus, e quer a gente para ele também. E eu não quero não, sai fora. Não quero mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou muito fraco. Se eu bobear, eu volto para a vida velha. E sempre que eu sou tentado, Joel, sempre que eu penso em algo da minha vida velha, eu falo comigo mesmo: afasta-se de mim, Satanás. É isso que vocês têm que fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Reza a oração de São Miguel. É assim, gente. A gente não pode ser arrogante, se achar que é forte, se achar forte, não, Joel. Nós somos fracos. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós se não fosse a Santa Igreja Católica, com o sacramento da confissão, com o sacramento da Eucaristia, com nossa Mãe Maria. Ai de nós. Está acabando. Irmãos, nós somos cidadãos do céu. Deixa eu te dar uma notícia boa. O céu é lugar de pecador, viu? Pecador que se arrepende. Então no céu está cheio de pecador que se arrependeu. E o inferno está cheio de gente que não se arrependeu. Cheio de gente desobediente, cheio de gente rebelde. É duro, eu sei que dói a gente falar isso, porque a maioria das pregações que a gente escuta, ninguém fala de inferno, ninguém fala de pecado. Todo mundo gosta de pregar o amor de Deus, né? Moisés Rocha fala: quando eu prego o amor de Deus, eu sou o melhor pregador do mundo. Quando eu prego o pecado, eu sou o pior. Mas é preciso, gente, alertar. Não olhemos para trás. E para acabar, eu queria encerrar com mais um pequeno testemunho, em nome de Jesus. Eu tenho um amigo da Mariana, na verdade um casal de amigos, que eu tive a graça de conhecê-los no início do processo de conversão dos dois. O primeiro encontro que eles foram na renovação carismática, eu estava com eles em Barbacena. E aí eles foram para aquele congresso, ficaram encantados, batismo do Espírito Santo, que a gente pede aqui toda quinta-feira. E de onde que vem isso, meu Deus, que eu nunca vi? Onde o Senhor estava, Senhor, que eu nunca te experimentei desse jeito? Estou imaginando aqui as perguntas que eles podem ter feito, né? E aí passou um tempo, um dia eu estava lá em Mariana, fui almoçar, entrei num restaurante lá, olha para vocês verem que interessante. Joel, eu ia pregar sobre pecado, e eu não conseguia inspiração para pregar, eu não conseguia saber para que como eu ia começar a pregação. Eu já tinha o tema, eu já tinha a palavra que eu tinha que pregar, mas eu não conseguia desenvolver a pregação. E aí eu fui almoçar, sentei, e aí o irmão vai, entra, me viu, irmão, tudo bem? Você está? Você pode, fica à vontade.
E aí a gente começa a conversar, presta atenção. E aí ele começa a me contar como que está a vida dele nesse processo de conversão. E ele diz assim para mim: irmão, depois que eu comecei a caminhar com Jesus, as pessoas chegam na minha casa, reclamam que não tem novela, reclamam que não tem cerveja, reclama disso, reclama daquilo. E aí naquele momento, está aqui, dele, eu sabia que eu tinha que pregar. Naquele momento, naquela pregação, eu disse o que eu vou dizer para vocês agora. Presta atenção, tem pessoas que não vão ficar felizes com a sua conversão. Pessoas da sua própria casa vão ficar emburrados. E pior, como Jesus fala nos fariseus, não sei se vocês lembram, vocês são hipócritas, vocês não vão para o céu e também não deixam ir quem quer. Essas pessoas que ficam desmotivando vocês, que ficam zombando de vocês, elas podem ser pedra de tropeço na vida de vocês, irmão. Se você deixar, essas pessoas vão te puxar para trás, elas vão fazer você olhar para trás, elas vão fazer você duvidar e aí você vai voltar para a vida dele. É triste dizer isso, mas pessoas na nossa própria casa dele. E não sou eu que estou inventando, porque Jesus fala isso no Evangelho, sim ou não? A nora vai ficar contra a sogra, o pai contra o filho, por aí vai. Então, para encerrar, não olhemos para trás, sempre para frente. E vou dizer mais, vamos um pouco além, vamos ser ousados. Além de andar para frente, se eu estou ali com um passo por dia em direção a Deus, vamos fazer um pouquinho além, eu vou dar 2 agora por dia. Se eu me confessava uma vez por ano, como a igreja pede, eu vou me confessar mais vezes durante o ano. Se eu rezar uma dezena, vou rezar um terço agora. Vocês topam sim ou não? Então vamos ficar de pé. E vamos assumir essa postura ousada de irmos além, de seguirmos em frente. E essa canção vai nos ajudar. Essa canção vai dizer que nós vamos ter tempestade, que nós vamos ter dificuldade. Porque Jesus não engana, viu gente? Deus não engana não. Ele não vai tirar o seu problema, mas Ele vai te dar força. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti de novo. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus